Campos FC, tudo bem com você? Olha esse moço grandão aqui, ó. É, meu querido JP. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Wellington? Prazerzaço estar participando do Wellington Campos FC. Boa noite aí, pessoal. Prazerzaço estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Bacana, eu que agradeço, né? Ele agora é comentarista nosso aqui na Super Rádio Tupi. Está sempre no Giro Esportivo, ao lado do Edilson Silva, às 10 da noite. Eu quero falar com ele sobre Vasco, a gente tem que falar sobre o Mundial, enfim, tem um monte de coisas para a gente falar. Pode ser? Claro, se eu falar, a gente mata no peito e sai jogando, meu amigo. Então é isso aí. Depois que você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, não paga nada não, você é inscrito? Eu sou inscrito, eu deixo meu like sempre. O pessoal que não deixar o like, eu vou ficar chateado, hein? Deixa o like aí, se inscreve, comenta e compartilha, claro, com todos os seus amigos e com os inimigos também. É verdade. Olha aqui, o Wellington Campos FC, não paga nada, aquele joinha, sempre que chegar no vídeo, dá joinha, né? E se puder pedir outras pessoas para se inscrever no nosso canal, eu também te agradeço, tá bom? Então depois da vinheta a gente volta. Roda a vinheta! Fazer aqui então o JP Scofano, que é um sobrenome italiano, né? E ele tem também o seu canal, que é o Fora do Jogo, é isso? Isso mesmo, Fora do Jogo podcast no YouTube, pessoal que puder ir lá se inscrever, mas só depois que a gente terminar aqui a nossa resenha e o nosso vídeo, né? Então depois que a gente terminar, você vai lá, mas antes aproveita que o conteúdo aqui tá maneiríssimo. Eu também acho. Olha aqui, eu não sei se eu vou falar com o jornalista ou com o advogado, o doutor JP. Com o jornalista, o jornalista é mais legal, acho que é melhor falar com o jornalista. Aliás, qual o nome do professor que me mandou um abraço? Carlos Eduardo Guerra. De onde é? Qual faculdade? Ele me deu aula no IBMEC, mas ele dá aula na UERJ, dá aula no Mackenzie, em vários outros lugares. Professor, um grande civilista, pediu para registrar esse abraço aqui, eu tô registrando. Bom, um abraço para ele também. Meu ídolo, tá até chato a gente falar de Vasco, porque tá parado, né, cara? Você fica olhando na televisão mundial assim, dá uma inveja, né? Pois é, eu acho que o torcedor do Vasco tá igual o torcedor da seleção da Itália na Copa do Mundo, já que a Itália não vai nas últimas Copas, tem uma bela história, mas não disputar o campeonato, dá aquele gostinho de querer estar lá, e quando não acontece é uma tristeza, né, Wellington? É verdade. Eu queria um comentário seu, você é muito atento, você, inclusive... sempre que pode participa da Vasco TV, aquela coisa toda, bem enfronhado, dentro de São Januário. O que você está sentindo? Olha, Wellington, eu acho que o Vasco agora vai ter uma oportunidade de ouro de fazer uma temporada tranquila. O Vasco apresentou recentemente o seu novo diretor executivo, né, o português Admar Lopes, e acho que o Vasco tem de ser muito assertivo nessa janela de transferências. Não é um Vasco mais que pode ter o direito de errar. O Admar tem de chegar, se adaptar muito rápido e buscar reforços que se encaixem, claro, no estilo de jogo do Fernando Diniz, mas reforços também que já estejam um pouco mais adaptados ao futebol brasileiro. Eu acho que não é hora do Vasco fazer apostas em jogadores que não conheçam o nosso futebol e que não conheçam principalmente o ritmo e o calendário brasileiro. Acho que o Vasco já errou em apostas como o Lloyd, o Jean Davi, o Maxime Domingues. Então acho que está na hora do Vasco buscar jogadores mais ambientados ou jogadores que têm essa facilidade de se ambientar, como foi o caso do português Nuno Moreira, que até agora para mim foi a grande contratação do Vasco para a temporada. Chegou, já teve impacto direto em gols e assistências. É um jogador que se tornou titular e vem aí agora a concorrência do David, atacante, se lesionou no meados do ano passado, e acho que aí o Vasco pode ter uma briga nessa posição, mas o Nuno largou na frente e ele estava prisando muito de férias, né? Emendou uma temporada na outra. Então acho que agora o Vasco tem que buscar jogadores nesse perfil, mas jogadores também que talvez já atuem no futebol brasileiro ou sul-americano. É verdade, eu concordo contigo. Eu só esperava um pouquinho mais do Adson, né? Ele tá ainda com uma certa dificuldade. Talvez essa parada agora seja importante para o Adson. A exemplo do David, que passou por uma cirurgia, ainda não voltou, está quase voltando. E o Adson, o que você fala? Olha, Wellington, eu acho que o Adson voltou de lesão no momento ruim da temporada para se retornar, porque ele voltou num jogos muito em sequência, né? Tinha jogo quarta, jogo domingo, e ele estava tendo que fazer um controle, uma gestão de minutos, e acho que aí ficou complicado para ele se readequar ao ritmo do time e entrar mesmo nessa rotação. Acho que essa pausa é importante muito também para ele se recuperar fisicamente. A gente sabe que o ritmo de jogo só se recupera jogando, e acho que o Adson pode ser uma peça interessante para o estilo do Fernando Diniz, até que ele é um jogador que, claro, é veloz, é ágil, tem o drible, mas ele também é um cara que bate bem na bola, consegue passar bem a bola aos seus companheiros. Ajuda a proteger. Ajuda a voltar para marcar. Então acho que pode ser um jogador interessante para se encaixar nesse esquema. O Vasco hoje tem o Ryan na ponta direita titular, mas fica aí na dúvida, será que o Ryan fica? Será que o Ryan não fica no Vasco?
Então acho que o Adson pode ser o jogador, talvez até o substituto natural. O Vasco acho que procura um atacante no mercado e acho que não deveria se limitar ao ataque. Acho que o Vasco precisa de mais um volante, precisa de mais um zagueiro, talvez precise até de um lateral esquerdo reserva. Pensando por baixo, tá fora o camisa 10 para ser o reserva do Felipe Coutinho. Tem um jogador que já ficou provado que quando tá descansado joga melhor do que nessa sequência. Vídeo o jogo contra o São Paulo, que para mim ele foi o melhor em campo e diria até que foi o melhor jogo dele na temporada. É isso que eu ia te dizer. Desde que ele voltou foi o melhor jogo. Sim. E aí, se a gente levar em conta o recorte todo, deve ser um dos melhores jogos do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco até então. Até porque na sua primeira passagem ele atuou muito pouco e era muito jovem. Então acho que o Vasco aí pode e deve buscar um reserva para o Felipe Coutinho no mercado. Tem o Estrela voltando? Tem. Mas eu acho que o Estrela já está num tempo de inatividade muito grande, é um jogador muito jovem, é da base do Vasco. E o Vasco tem que parar de tratar os meninos como solução. Os meninos têm que ser complemento. Os crias da base não podem ser responsáveis aí pelo sucesso ou pelo insucesso do Vasco na temporada. Então acho que o Vasco precisa de um camisa 10 mais experiente, até para revezar com o Felipe Coutinho. Eu concordo plenamente com você também nessa questão e tenho mania de dizer aqui, em plena forma, o Felipe Coutinho é o 10 que está faltando na seleção. Olha, Wellington, eu não sei se é o 10. Ou não. Eu não sei se é o 10 que está faltando na seleção. Eu acho que o Felipe Coutinho em forma, ele briga por uma vaga entre os 26. Não sei se hoje ele é titular da seleção brasileira. Acho que não, até porque é um jogador que tem muita dificuldade em manter o ritmo. Tem muita dificuldade em se manter atuando com regularidade. Então acho que o Felipe Coutinho, ele briga com vaga, por exemplo, com o Oscar em forma, que também atua no futebol brasileiro. Talvez com o próprio Lucas Moura, que também é jogador do São Paulo. Eu acho que o Brasil está muito carente desse camisa 10. E esse camisa 10, na próxima Copa do Mundo, a gente lembra que a Copa já é em meados do ano que vem, é o seguinte, esse cara pode estar atuando no futebol brasileiro. Eu citei o Oscar e Lucas, mas pode ser o Paulo Henrique Ganso, caso o Ancelotti tenha um jogador de mais cadência, um cara para pensar um pouco mais o jogo. Eu acho que o Brasil ainda está bem servido nessa posição com jogadores de características muito distintas. Vamos ver qual que agrada mais o Ancelotti, qual que ele precisa mais e qual que vai estar mais em forma para ajudar a seleção brasileira. Mas eu acho que o Felipe Coutinho pronto, em forma, é um jogador muito interessante para o Brasil colocar pelo menos no radar da seleção. Bem, eu já falei aqui várias vezes que eu sou Neymarzete, eu sou fã do Neymar, adoro, somos. Qual é a importância dele ter renovado com o Santos? É bom para os dois? É bom para o Neymar? É bom para o Santos? Pelo incrível que pareça, Wellington, eu vou te falar que eu acho que é melhor pro Neymar do que pro Santos nessa data de hoje. Porque eu acho o seguinte, o Santos não teve ainda um Neymar em campo. Fora de campo, o Neymar ajuda muito. Trouxe receita de marketing, vende camisa, traz seguidores nas redes sociais, isso é inegável. O pacote Neymar ele é sempre muito valoroso, é um pacote que agrega muito a qualquer equipe que for contratar. Mas dentro de campo o Neymar está devendo. E acho que o Neymar no Santos vai ter uma paciência que ele não teria num Flamengo, num Vasco, num Corinthians, enfim, chute o time que você quiser. Na Europa. Então acho que no Santos ele tem a paciência da galera, ele tem o carinho do torcedor, ele pode ter um espaço ali melhor para ele retornar à sua boa forma. Acho acertada a renovação do contrato até dezembro, até porque eu acho até que o Santos se protegeu um pouco nessa, viu, Wellington? Mesmo que o Neymar vá muito bem, eu não vejo mais o Neymar num time de primeira prateleira de Europa, como Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG. Eu acho que o Neymar perdeu um pouco do espaço nesse mercado por conta das sucessivas lesões e também por conta de todas as polêmicas que ele atrai, e a gente sabe que isso pesa e pesa demais. Então eu acho que é o seguinte, o Neymar no Santos é bom pro Santos, mas é muito bom pro Neymar, porque o Santos ele tá no risco no final das contas, né? Se for o Neymar do primeiro semestre, ele não vai impactar tanto dentro de campo, e aí o Santos talvez perca até uma referência técnica que poderia ser suprida por outro jogador, não igual, porque eu acho que não tem jogador igual ao Neymar, mas talvez um cara que atuasse mais. Então vamos ver como é que vai ser, porque eu acho interessante essa questão toda. Ele falou, né, o JP Scofano falou um negócio interessantíssimo da importância do Neymar para o Santos nas redes sociais, no patrocínio e tudo. O Al Nassr anunciou a renovação de contrato de Cristiano Ronaldo. Ele vai ganhar 7 milhões. Eu queria ser um dia Cristiano Ronaldo. Um dia me bastava. É verdade, boa. Talvez meio-dia eu já me contentava. 12 horinhas? Eu até treinava nessas 12 horinhas sem problema, amigo. Eu chegava mais cedo, ajudava a lavar o banheiro, cortar a grama, guardar as camisas, encher bola, faço qualquer coisa. Vou te falar, lá na Arábia, eu treinaria até no sol de meio-dia, por meio-dia de salário do Cristiano Ronaldo, sem problemas, Wellington. Descalço, sem camisa, sem protetor solar, eu iria tranquilamente. Não faça isso não. Protetor solar é remédio, não é perfume não.
ponto. O governo brasileiro, ele taxa o protetor solar como se fosse perfume, mas, na verdade, ele é um medicamento, ele é um protetor da sua pele e hoje nós estamos tendo uma grande incidência de câncer de pele. Fica aqui a dica do nosso canal também. Foi bom ele falar em protetor solar. Deixa eu dar uma passada rápida com ele aqui nos outros clubes, porque Botafogo e Palmeiras, o que você está achando? Olha, Wellington, eu acho que é o confronto mais equilibrado das oitavas de final até agora, porque é o jogo que as equipes mais se conhecem, as equipes mais se enfrentaram por aí, e acho que é o seguinte, é o jogo que a disparidade técnica é a menor de todas, é um jogo muito nivelado, e acho que é o seguinte, eu enxergo o Botafogo com uma leve vantagem por dois aspectos, tá? Eu acho que o Botafogo tá um pouco mais quente na competição, é um Botafogo que venceu o PSG, é um Botafogo que fez um jogo duro com o Atlético de Madrid, e é um Botafogo que chega com a moral mais elevada. Até mesmo passando em segundo grupo, eu acho que pouca gente antes do Mundial imaginava o Botafogo se classificando nessa fase de grupos, até por conta da dificuldade. Para mim, o Botafogo caiu no grupo da morte. E o Botafogo foi lá e passou bem, inclusive, passou tranquilo. Já o Palmeiras chega com dois jogadores lesionados e dois jogadores muito importantes. O Murilo, zagueiro, que não deve mais atuar nesse Mundial de Clubes, e o Aníbal Moreno, que é uma dúvida. E eu acho que o Aníbal Moreno é um jogador muito importante e até um pouco subestimado por todo mundo, pela gente da crônica, pelo torcedor alviverde, os torcedores do outro clube. O Aníbal é o cara que dá aquela sustentação no meio de campo, ele é aquele operário, mas é aquele cara que carrega o piano. Joga pro time, né? Joga pro time. Ele é aquele jogador invisível. Você só sente falta dele quando ele não tá em campo. E acho que o Palmeiras sentiu demais a ausência dele contra o Inter Miami. Então vou te falar, eu acho que o Botafogo é levemente favorito. E aí favorito não é a melhor palavra. Eu acho que o Botafogo é levemente superior. Leva uma leve vantagem. Mas eu não consigo cravar nada nesse confronto, não. Ah, nem eu. Eu tô achando esse jogo com cara de prorrogação e de pênalti também. Achando. Tomara que o Botafogo resolva. Me desculpe os palmeirenses, até porque nós estamos aqui no Rio de Janeiro, mas o Palmeiras tem uma baita equipe e merece todo o nosso respeito. Agora, Flamengo e Bayern de Munique. Eu vou te perguntar sobre esse jogo, porque eu vi uma observação de um companheiro nosso na entrevista do Renato. Eu adorei a pergunta e a resposta do Renato. O Fluminense foi muito bem contra o Borussia. O Botafogo foi muito bem contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo foi muito bem contra o Chelsea, né? E o próprio Palmeiras contra o Porto. Agora, depois, quando pegaram outras equipes, deram uma relaxada. O Renato disse, olha, falta de concentração. Olha, então eu não sei o quanto é falta de concentração, eu não sei o quanto os outros fatores externos atrapalharam. Até porque, por exemplo, o Palmeiras pegou o Porto, fez um jogo até que hoje a gente consegue avaliar que não foi tão bom assim, porque já que o Porto não venceu nenhum jogo, na primeira rodada parecia um grande resultado, o Palmeiras empatou com o Porto e tudo mais, mas depois a gente viu esse Porto um tanto quanto errático, irregular na fase. Os jogadores não queriam ir para o Mundial. Palavras do presidente do Futebol Clube do Porto. Pois é, então acho que o resultado já não é tão bom assim. Eu acho que, claro, a falta de concentração pode pesar, mas eu acho que o calor está pesando. Eu acho que jogar numa competição dessa magnitude está pesando para alguns jogadores. E você me perguntou do Bayern e Flamengo. Eu vou te falar, Wellington, que honestamente, sem aí nenhum demérito ao Flamengo, à equipe do Flamengo, mas é um confronto muito complicado. Felipe Luiz até comentou sobre isso na coletiva dele, que existem cerca de 10 clubes que são da primeiríssima prateleira da Europa. E eu acho que dentro dessa primeira prateleira, o Bayern está dentro da primeira prateleira, assim, tá entre ali aquele grupo de 4, 5 maiores clubes, maiores elencos, melhores times. E acho que é muito complicado o Flamengo se classificar, não pelo Flamengo, mas pelo adversário que caiu, e o Flamengo acabou sendo punido por ser uma equipe excelente, né? Já que o Flamengo foi o primeiro a se classificar e se classificou em primeiro do seu grupo, com uma rodada de antecedência, todo mundo imaginava, o Flamengo fugiu do Bayern de Munique. Não contava que o Benfica fosse aprontar e colocar o Bayern no seu caminho. O Flamengo aí sendo punido por um excesso de excelência, Wellington Campos. Isso aí vale também para o jogo do Fluminense? Olha, Wellington, eu acho o jogo do Fluminense um pouquinho diferente. Contra a Inter de Milão, tá, gente? Segunda-feira. Porque eu acho que são dois aspectos, tá? Eu acho que o Flamengo faz uma Copa do Mundo de clubes melhor que o Fluminense. E além disso, eu acho que o Flamengo é mais tímido que o Fluminense. E além disso, eu acho que o Bayern... A Inter de Milão não é tão time contra o Bayern. Dito isso, como eu posso formular essa frase sem parecer maluco? Eu vou tentar. Eu acho que a distância do Flamengo para o Bayern é igual ou menor à distância do Fluminense para a Inter de Milão.
Eu acho a distância da Inter pro Flu é maior pelo momento das equipes vivem. Apesar da Inter não fazer uma grande Copa do Mundo de clubes, a Inter há um mês e meio atrás era finalista da Champions League, eliminando o Barcelona, fazendo boas partidas. Então acho um confronto complicado pro Fluminense, até por conta do desempenho do tricolor. Se o Fluminense estivesse bem na Copa do Mundo de clubes, tivesse vencido uma Mamelodi, tivesse vencido o Borussia Dortmund, não tivesse sofrido de sofrer contra o Sam, eu conseguiria falar, poxa, acho que o Fluminense faz um jogo um pouco mais duro. Mas acho que o Fluminense talvez perca um pouco até em relação a isso. Por exemplo, eu vou usar o jogo do Botafogo como comparação, tá? O Botafogo contra o PSG conseguiu entrar e fez uma grande partida, mas falando do aspecto defensivo da coisa. O Botafogo tem jogadores talhados para fazer uma defesa talvez um pouco em um bloco mais baixo, recuando um pouco mais o time. Eu não vejo o Fluminense com um primeiro volante de pegada. Eu acho que tanto Martinelli, Hércules, ou até mesmo o próprio Nonato, são aqueles camisas 8. Eles até fazem um papel de camisa 5, mas eles não são de ofício. Então acho que o Fluminense tem uma defesa um pouco mais lenta, que pode complicar nesse jogo de transição rápida da Inter. Eu acho que a Inter tem um lateral que apoia muito bem e o Fluminense vai ter que escalar um jogador até no ataque, talvez o Canóbio, talvez o Serna, para acompanhar esse lateral. Então assim, eu acho que o Fluminense vai ter dificuldades, não pelo adversário, mas talvez pelo seu elenco dar menos opções do Renato mexer e tentar fazer alguma coisa diferente. Gostou? Concorda com o Scofano? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Wellington, eu concordo com ele, não concordo. Fica à vontade. Te peço o seu nome e o nome da sua cidade para a gente mandar aquele abraço para vocês. Eu tinha prometido, mas vou cumprir. Próximo vídeo de amanhã, te juro, Papai do céu, de que nós vamos mandar aquele abraço. Meu ídolo, tomara que essa tenha sido a primeira de muitas e tantas vezes. Quando você quiser, só me chamar, meu ídolo. É um prazerzaço participar do seu canal. Obrigado aí pela oportunidade. E já agradecendo demais a todo mundo que assistiu. E claro, se inscreveu no canal, deixou o like e compartilhou com os amigos. Agora, vende seu peixe aí, porque... Sábado, pela fase oitavas de final da Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos, Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar. Não tem jeito, alguém vai avançar. Que seja o Botafogo, na minha opinião, porque pelo menos o Vasco tira algum tipo de proveito. Vasco e Botafogo poderão se enfrentar no próximo dia 12, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Mas se o Botafogo avançar, esse jogo não vai acontecer. E qual a importância para o Vasco dessa partida não ser confirmada? No dia 15, o Vasco vai a Quito enfrentar o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Não tendo jogo no dia 12, acho que o Vasco faz uma programação melhor, chega mais tranquilo para jogar pela Sul-Americana. Já Zé Colmeia. Antes, Lineker Biondi e Edu Canelas, no canal Hora do Vasco, eles conversaram com um jornalista chileno, falando sobre a possibilidade de um troca-troca. Já vou passar direto para o nosso amigo Joaquim Arias. Meu amigo, peço para você falar um pouquinho de Alan Saldivia. Existe uma possível negociação de una troca de Saldivia por Rian David, delantero de la selección chilena. Es un jugador que, a pesar de ser uruguayo, hizo inferiores en Chile. Está hace ya 4 años en el club chileno Colo-Colo, donde ha tenido buenas participaciones en copas internacionales. El año pasado llegando bien avanzado hasta cuartos de final, perdiendo ahí contra River Plate, pero siendo una de las figuras también en la saga defensiva del conjunto de Colo-Colo. Es un jugador también polifuncional, que tiene también llegada al área, es un jugador que busca también ese pase en profundidad, buscando a los extremos de su equipo, y al menos para el jugador, yo creo que sería un buen intercambio irse al fútbol brasilero pensando en que Colo-Colo este año no ha tenido una buena campaña. Quedó eliminado de Copa Libertadores, no clasificó tampoco a la opción de la pre-sudamericana, queda eliminado de Copa Chile y hoy día está bastante lejos del primer lugar del campeonato, ¿sí? Entonces, para el jugador sí tendría un poco más de visibilización y cambiaría también un poco el aire y descomprimiría también la mente del jugador, ir a jugar un fútbol un poco más competitivo y con más aspiraciones que lo que está haciendo Colo-Colo hoy en día. Analizando el cambio de Rian David en Chile, o que la hinchada de Chile habla sobre Rian David? Sí, la verdad, hoy en día no se habla mucho de eso, al menos acá en Chile,
solo se está hablando recién, hace un día, 2 días, sobre la posible salida de Alan Saldivia. Es más, el canal oficial, que acá es TNT Sports, que cubre el fútbol chileno, no ha anunciado aún a qué club se iría. Dieron algunas pistas que era un club de Brasil, de Río de Janeiro, que no era Flamengo. Entonces uno empieza a averiguar y claro, tenía las opciones que podía ser Fluminense, podía ser Vasco y obviamente optó por lo que es Vasco da Gama. En el caso de Jan Meneses, no se ha hablado tanto. Sí estaba el interés, estaba la opción de que volviera Jan Meneses al fútbol chileno, y esto es algo que ha hecho Colo-Colo, al menos este último año, que es repatriar jugadores que ya tuvieron éxito en Europa. El caso más emblemático es obviamente Arturo Vidal, y hay varios jugadores que están volviendo. En este caso también sería Jan Meneses, un jugador que acá en Chile al menos tiene entre las parcialidades. Hay gente que lo quiere mucho por las campañas que hizo en el extranjero, pero hay gente que no lo banca, no lo quiere tanto por algunas participaciones en la selección. Não se esqueça de deixar o seu like aí. E o Zé Colmeia participou do podcast Só Resenha e falou que será presidente do Vasco. Eu vou ser presidente do Vasco. Eu, nos últimos anos, tudo que tu falar de bom que aconteceu dentro desse clube, tem o Zé Colmeia envolvido. Eu vou falar agora, e eu tenho prova disso tudo. Eu saio correndo atrás, peço autorização ao Campelo para ir atrás dos políticos para conseguir um terreno de CT, porque o Vasco não tinha 150 mil para pagar lá no Almirante. Que era o Vasco estava devendo 3, 4 meses. E aí eu falei, pô, absurdo, cara. O Vasco no dia de hoje não tem o CT. Aí mostrei um vídeo do Marcelo Tchuelve mostrando o CT do Real Madrid. Falei, a gente vai ter isso aqui, ó. 6 campos com um mini estádio, com base profissional interligado, sub-20 já e o sub-17 treinando já com profissional nos campos. Pô, já para eles já começarem a conhecer a pegada de chegar ao profissional, para encurtar. E aí eu participei disso tudo. Vamos lá, CT. 6 milhões de reais doado pela torcida. Tu já fez alguma vez 36 horas de filmagens ininterruptas? Fiz 36 horas de live. Sabe para quê? Engajar o torcedor para sócio, que bateu 185 mil, e eu estava junto com aquela galera fazendo esse movimento, e os 6 milhões de reais que foram os primeiros doados do CT. Que a gente conseguiu ter 2 campos, a gente conseguiu ter uma estrutura de CT para já não ter que pagar aluguel para ninguém. 2 milhões e 800 de barcos da Alemanha que até hoje estão lá no estádio de remo do Vasco. Eu fui no Paulo Maciel, presidente da Confederação Brasileira dos Clubes, era um, e ele era o vice. E ele é pai do padrinho da minha filha. Flamenguista, mas eu fui nele. Paulo, tô precisando do dinheiro e tal. Eu falei pro Eurico, que o Eurico era ligado no remo pra cacete. 2 milhões e 800. Fizemos agora a reforma da Lagoa. Fui eu, não. Eu não faço porra nenhuma, assim como o Pedrinho não faz porra nenhuma, como ninguém faz porra nenhuma no Vasco. Quem fez foi a torcida, não foi o Zé. Tá? Só que pelo menos eu não falo que eu sou enviado de Deus. Tu nunca vai ver isso, entendeu? Aí eu juntei a torcida, todos os grupos, todo torcedor do Vasco. Eu tô unindo o Vasco para fazer pelo Vasco. E aí a gente faz uma reforma magistral que todo presidente que entrava ali falava que ia fazer e nunca ninguém fez. Deixa aí o seu comentário, quero te ouvir. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que está no mercado da bola em busca de algumas contratações, busca aí, né, alguns reforços para o Fernando Diniz. O PP, que está de saída do Porto, o Vasco está tentando aí o empréstimo do jogador que está de saída da equipe de Portugal. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!